Velocidade relativa. Define-se essa tal velocidade relativa, galera, como sendo o quê? A diferença entre a velocidade escalar entre os meus dois móveis. Então, quando a gente trabalha com a relação de diferença, é entender quais são os sentidos e se eu estou me aproximando do outro veículo ou se eu estou afastando do outro veículo ou da outra partícula. Beleza? Se a gente tiver um estudo entre dois móveis, por exemplo, móvel A e móvel B, o que a gente vai ter? A gente vai ter a velocidade do móvel A e a velocidade do móvel B. Beleza? Como que vai ser dada a velocidade relativa entre esses dois? Não são dois veículos, não são dois móveis, A e B. Então a gente pode ter a velocidade relativa de B em relação a A e a velocidade relativa de A em relação a B. Como que a gente vai entender isso daí? Velocidade relativa de B em relação a A vai ser quem, pessoas? A velocidade do B menos a velocidade do A. O que vai ser a velocidade de A em relação a B? A velocidade do A menos a velocidade do B. Galera, é isso, tá? Praticamente, o nosso estudo de velocidade relativa é entender como que eu estou trabalhando com os meus móveis e, literalmente, trabalhar com o sentido da minha trajetória. Se eu tenho essas duas relações, VBA e VAB, o que dá para perceber nessa trajetória, nesse instante de cálculo? Pessoas, que a velocidade de B em relação a A vai ser quem? Menos a velocidade de A em relação a B. Por qual motivo? Por que sinal de menos aí? Porque eu estou analisando as trajetórias opostas do meu movimento. Beleza? Sem problemas? Exemplos. Pessoas, temos dois veículos aí, ó, duas partículas, partícula A e partícula B. As duas estão na mesma direção, a minha direção horizontal. Qual que é o sentido da A? Da esquerda para a direita. Qual que é o sentido da B? Da esquerda para a direita. Então as duas também estão no mesmo sentido. Pessoas, qual que é a parte importante? O que eu tenho que entender? O que vai acontecer aí? O A vai encontrar o B ou o B vai se afastar do A? Primeira relação é essa. Então tem que entender o que está acontecendo. Então, está acontecendo que como a velocidade do objeto que está atrás é maior que a velocidade do objeto que está na frente, galera, vai ter um encontro aqui, ó. Então, o A vai se aproximar do B. Dessa forma, a velocidade do A em relação ao B é a velocidade do A menos a velocidade do B. 10 menos 5 igual a 5 metros por segundo. Tá aí, ó. Galera, é isso, tá? Se eu tiver outro exemplo agora, ó. Os dois pessoas estão na mesma direção. Só que agora eles estão em sentidos opostos, tá? Se eles estão em sentidos opostos, eles vão fazer o quê? O A tá para a direita, o B tá para a esquerda. Eles também vão se encontrar. Só que agora o encontro vai ser o quê? Ele vai ser, se eu tiver na mesma distância, num intervalo de tempo menor, com uma velocidade relativa maior. Galera, por que uma velocidade relativa maior? O B não está no sentido oposto? Perceberam que nós temos aqui, ó, a orientação da minha trajetória? Então, para a direita é positivo. Se para a direita é positivo, para a esquerda é negativo. Quanto é que vale a velocidade relativa entre o A e o B? Velocidade do A menos velocidade do B. Então, galera, a velocidade do A, B vai ser o quê? 10 menos 5. Menos com menos, mais 10 mais 5, 15 metros por segundo. Então, perceberam que quando a gente vai ter dois objetos na mesma trajetória, em sentidos opostos, uma velocidade relativa muito maior, tá? A gente vai ter essa velocidade relativa muito maior devido às minhas orientações, galera. Da mesma forma, vamos imaginar que fossem dois carros aqui, ó. Fossem dois carros. O A não viu o veículo B e vai bater na traseira do B. Tá? Não conseguiu parar, ele estava no celular e deu na traseira do B. Galera, esse cara aqui, ó, tá 36 km por hora. Esse cara aqui, ó, tá 18.
km por hora. 10 e 5 metros por segundo. Qual vai ser a velocidade da minha batida? 18 km por hora. Então a gente vai conseguir calcular uma energia posteriormente dessa colisão baseado numa velocidade de 5 metros por segundo aí, ó, de 18 km por hora. Porque quando você está num programa automotivo, quando você está num telejornal que aparece desgraça, tá? Que aparece um acidente, a galera fala que colisão frontal é muito mais perigosa. Galera, colisão frontal, quando os dois veículos estão em movimento, é muito mais perigosa devido a isso aqui, ó. Nós estamos com os mesmos módulos da velocidade. O A tá 10, o B tá 5. Percebendo que a velocidade é a mesma? Tá no velocímetro do carro, não tá marcando lá menos 18. Tá marcando os 18 da mesma forma, só que ele tá em sentido oposto. Qual vai ser a velocidade da colisão, pessoas? Ao invés de ela ser de 5 metros por segundo, que seriam 18 km por hora, ela vai ser de 15 metros por segundo, 54 km por hora. A velocidade, galera, é 3 vezes maior. Quando a gente for trabalhar com relações energéticas, nós vamos descobrir que essa colisão aqui, ó, calculando por energia cinética, vai ser 9 vezes mais violenta. Então, olha um negócio muito louco. Eu tripliquei a velocidade, tá? De 5 para 15. Eu vou, pessoas, ter um aumento na energia cinética de 9 vezes. Então, toda colisão frontal, ela vai ser muito mais problemática devido à minha velocidade relativa, ok? E, pessoas, nós podemos ter também, ó, um afastamento. Perceberam que aqui eu tive uma aproximação, aqui eu tive uma aproximação, aqui, pessoas, eu vou ter um afastamento entre os dois móveis. Como assim afastamento? Perceberam que o A já cruzou o B? O A está indo para a direita e o B está indo para a esquerda? Só que o A está numa posição da trajetória maior que a do B, galera. Então vamos imaginar que aqui, ó, na pontinha da minha reta azul que define o sentido do movimento e a minha trajetória, seja o zero. O B está perto do zero. O A está lá longe, está numa posição mais avançada do que o B. Pessoas, o A vai continuar indo para a direita, o B vai continuar indo para a esquerda. Não vai ter cruzamento aí, né? Não vai ter um encontro entre os dois móveis. Como é que eu vou calcular essa velocidade relativa? Não é velocidade de A a B, velocidade do A menos a velocidade do B. O A vale 8, o B vale menos 5, porque está no sentido oposto à trajetória aqui, ó, tá? Menos com menos, mais 8 mais 5, 13 metros por segundo, ok? Então, galera, o que dá para a gente começar a analisar aí, ó? Se os objetos estiverem no mesmo sentido, tá? A gente sempre vai fazer uma subtração. Perceberam que se objetos estiverem no sentido oposto, né, os dois se encontrando aqui, ó, ou os dois se afastando no sentido oposto, eu sempre vou fazer uma soma. É aí que vai chegar na nossa ideia de regra prática, tá? A gente vai fazer a análise do sentido do movimento entre os móveis. Por quê? A gente vai trabalhar sempre com os caras, por enquanto, na mesma trajetória, tá? Galera, móveis no mesmo sentido. Então, ó, A e B estão no mesmo sentido, porque a gente consegue observar pela setinha aqui, ó. Nós temos duas realidades. No mesmo sentido a gente vai ter aproximação e no mesmo sentido a gente vai ter afastamento. Ah, Bob, como assim aproximação? Quando a velocidade do A for maior que a velocidade do B. Como assim afastamento? Quando a velocidade do B for maior que a velocidade do A, tá? Então, a única possibilidade de eu me aproximar aqui, ó, é o A sendo maior que o B. A única possibilidade de eu me afastar é o B sendo maior que o A. E se as duas velocidades forem iguais, pessoas, vai ter aproximação ou afastamento? Não, então a minha velocidade relativa é zero, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que você esteja dirigindo com o seu responsável. Pai, mãe, vó, avô, tio, tia, irmão mais velho, não que seja muito mais responsável, tá? Na estrada, beleza?
Não tem alguns instantes, não tem alguns momentos onde parece que o veículo em que você está e o veículo que está na frente, eles estão parados um em relação ao outro? O que significa os dois veículos estarem parados, pessoas? Que os dois objetos, que os dois móveis apresentam a mesma velocidade. Então a velocidade relativa entre vocês dois é zero. Agora, se o veículo que você estiver aumentar a velocidade, vai acontecer uma aproximação. Quanto que vale essa velocidade aqui, ó? Se você tiver atrás, velocidade do A menos a velocidade do B. Você vai fazer o quê? Chegar mais perto desse veículo, ok? Então, se no seu carro estiver marcando 110 km por hora e esse carro estiver a 100 km por hora, quanto que vale a velocidade relativa, galera? 110 menos 100. 110 menos 100 é igual a 10 km por hora. Tá aí, essa é a diferença. Só que, vamos imaginar que agora você esteja a 110 km por hora, tá? E você percebe que o veículo da frente começa a se afastar. Então, obrigatoriamente, pessoas, significa o quê? Que ele está numa velocidade maior que 110. Vamos pensar que o VB esteja a 120 km por hora e você esteja a 110 km por hora. Quanto que vale essa velocidade de afastamento? 120 menos 110, 10 km por hora. Então, no mesmo sentido, eu tenho que analisar se o A está maior, se o B está menor ou se os dois estão iguais, ok? Sempre a gente vai calcular como módulo do maior menos o módulo do menor. Sempre dessa forma. Tranquilo? Em sentidos opostos, pessoas, nos sentidos opostos nós temos uma diferença, tá? Na relação do sentido oposto, o que está acontecendo? A velocidade não parece que é muito maior? Então, independentemente se eu estou me aproximando ou se eu estou me afastando, nos sentidos opostos, a minha velocidade relativa vale quanto? O módulo do A mais o módulo do B. Então, se aqui eu tiver a 100 e aqui eu também estiver a 100, tá? Quanto que vale a velocidade relativa? 100 mais 100 igual a 200 km por hora. É por isso que, galera, quando você está numa rodovia, tá? Ou quando você está na rua mesmo, beleza, andando de bicicleta, pode ser assim. Quando você está atrás de um amigo seu, a velocidade relativa parece pequena quando você está fazendo uma ultrapassagem. Se seu amigo estiver na mesma velocidade no sentido oposto, a velocidade vai parecer que é muito maior. Por qual motivo? Porque nós temos os sentidos opostos do movimento. Quando o sentido é oposto, eu somo as minhas velocidades. Quando eu estiver no mesmo sentido, eu subtraio as minhas velocidades.